Noite a todos. Quero dizer que eu estou muito feliz de estar aqui de volta, na companhia desses amigos do SEVAC, numa semana que a gente comemora o Dia do Amigo, que o Zé Luiz já nos colocou aí nessa lembrança, e dizer que eu estou muito feliz de vê-los bem, com saúde, e dizer que realmente a família SEVAC é uma família que nos faz relembrar a amizade todos os dias, em especial no Dia do Amigo, que essas datas são sempre boas, marcam os nossos ciclos da vida, que é o tema que a gente vai falar hoje, e é muito bom a gente saber que a gente faz parte de um grupo que nos ajuda nos momentos difíceis, vibra pelas nossas melhoras, e também fica muito feliz nos nossos momentos alegres, né? Porque às vezes é fácil a gente se solidarizar na tristeza, mas amigo de verdade é aquele que vibra quando a gente está feliz também, que torce pelas nossas conquistas. E, sem dúvida nenhuma, essa equipe do SEVAC é assim que eu me sinto, abraçada, acolhida em todos esses momentos, e eu tenho certeza que muitos compartilham desse mesmo sentimento, né? Então, vamos lá? Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento, para a gente poder sintonizar com as energias da casa, com essas energias que estão preparadas de forma tão amorosa, carinhosa pela equipe espiritual do SEVAC, que nos recebe nesses encontros às quartas-feiras, enchendo de luz, enchendo de gratidão por essas oportunidades de estarmos juntos, de a gente ter conseguido se reinventar nesse momento de mudança de comportamento, de mudança da forma como a gente tem que lidar com as nossas pequenas aglomerações e levar o nosso pensamento, então, ao Mestre Jesus, a todos os amigos espirituais, para que eles nos iluminem nessa noite, permitam que a gente consiga aprender novas lições, relembrar outras, para que a gente, dentro do nosso processo de evolução, de caminhada, a gente fique sempre melhor. E aproveitar também essa oportunidade para agradecermos estarmos juntos e, com isso, podemos sempre compartilhar sentimentos, conhecimento, em busca da nossa melhora e otimismo no nosso dia a dia. Que assim seja. Bom, eu vou aqui compartilhar uma telinha. Bom, quando eu faço as minhas apresentações às terças-feiras, eu sempre gosto de colocar essa imagem inicial do SEVAC, porque eu acho que essa é uma imagem que nos remonta à nossa casa de acolhimento, que nos relembra o nosso espaço físico e expande ele para que ele nos alcance nas nossas casas, nesse nosso encontro virtual, para que a gente fique bem acolhido e bem amparado nessa noite de hoje. E aí eu fiquei pensando, quando a dona Graça, de forma muito, assim, está aqui com vocês, ela me convidou para fazer a palestra e me deixou com bastante liberdade para escolher o tema. E aí eu fiquei pensando, falei, eu tinha pensado em falar em comunicação, mas aí eu falei, não, vou falar sobre ciclos da vida. Eu confesso que eu fiquei inspirada numa pílula do Evangelho que eu escutei do Ricardo. Falei, acho que é um tema que eu quero trazer para a gente conversar nesse nosso encontro. E, coincidentemente, eu vou terminar depois com 2 textos, e um desses textos foi um texto que a Luceli compartilhou no Instagram dela, acho que na segunda-feira, e quando eu li, eu falei, não estou acreditando que eu estou me preparando para falar sobre ciclos da vida, e a Luceli no Instagram compartilha um texto que era que nem uma luva para cair sobre esse tema. Aí eu conversei com ela falou, Patrícia, o texto não é de minha autoria, mas claro que você pode usar, então quem leu vai poder ler junto aqui, a gente fazendo essa leitura conjunta, e quem não leu vai poder conhecer essas palavras que realmente são muito, assim, caem como uma luva para a noite de hoje. Bom, aí eu resolvi começar a falar de ciclos da vida, e eu falei, acho que eu vou procurar uma definição no dicionário para a gente começar a falar o que são ciclos, né? Como é que eu começo a abordar esse tema? Eu falei, eu vou começar procurando uma definição no dicionário. E ciclos é uma palavra que ela é usada em diferentes ramos, né?
É usada na biologia, ela é usada na química, na física, na psicologia. E aí, no dicionário, eu encontrei uma série de definições, mas duas me tocaram, me chamaram a atenção, e eu falei, eu vou trazer para todo mundo aqui. E aí, uma falava, é uma série de fenômenos que se sucedem numa determinada ordem. E a segunda falava, transformação cujo efeito traz de volta o seu estado inicial. Aí eu falei, nossa, eu vou falar de ciclos numa palestra espírita, onde a gente sabe que a gente está sempre evoluindo para frente, onde o nosso caminho é sempre caminhar, a lei do progresso fala isso para a gente, e sempre está evoluindo para frente. E como é que eu posso trazer ciclos para esse contexto? E falar em ordem, numa determinada ordem, ou num retorno ao estágio inicial. E aí eu fiquei pensando de que nós, espíritas, temos absoluta convicção de que o nosso progresso sempre vai para a nossa perfeição, para nosso aperfeiçoamento, para a nossa melhora. Então, quando você pensa que você passa por um ciclo para voltar a um estágio inicial, o estágio inicial é sempre o estágio de quem está caminhando para frente. É sempre o estágio de alguém que está aprendendo uma coisa nova, podendo iniciar um novo ciclo exatamente a partir de novas conquistas, de novos conhecimentos. Então, quando a gente fala é uma transformação que te traz para o estágio inicial, é porque o nosso estágio inicial é sempre a busca de algo melhor para nós. É sempre isso que um ciclo nos traz, todo o aprendizado e todo o recomeço que vai dar. E uma série de fenômenos que ocorrem numa determinada ordem é porque, embora, às vezes, no meio do processo, da jornada, às vezes a gente fala, mas como é que eu vou dar conta disso? Isso parece que não está numa ordem certa, parece que Deus não está esquecendo de mim, mas depois, quando a gente reflete sobre aquilo que aconteceu, a gente percebe que as coisas aconteceram exatamente na ordem em que elas tinham que acontecer. Exatamente da forma como é o melhor para nós, como a gente vai aproveitar melhor. E essa convicção, a gente, quando se conecta a algo maior, que é o que a gente busca dentro de uma casa espírita, é aquilo que nos dá certeza de que toda essa sucessão de acontecimentos que ocorrem diversas vezes na nossa vida é para uma ordem e para um estágio inicial de recomeço, de um degrau acima e de evolução. E isso ficou cada vez mais claro quando eu fui procurar alguns sinônimos de ciclos. E aí coloca período, etapa, época, sequência, curso, duração. Porque a gente percebe que esse ciclo nos invade, certo? Permeia a nossa vida, mas ele nos coloca exatamente para que ele se feche num determinado momento e faça a gente olhar para um novo recomeço. Então, gostei dos conceitos, porque eu falei, é exatamente isso que a gente aprende na doutrina espírita colocado ali. A gente sabe que a gente faz parte de um planeta escola. A gente está encarnado num planeta escola que nos coloca diversos momentos, algumas provas, algumas expiações, exatamente para que a gente caminhe e aprenda novas lições. E aí eu roubei até esse slide de uma aula que eu dei sobre ação e reação, porque eu falei assim, acho que é bom a gente trazer esse conceito de volta, de prova, de expiação, exatamente para compreender que os ciclos que vão permeando a nossa vida justamente estão ali para que a gente adquira um patrimônio que a gente nunca perde, que é um patrimônio intelectual, um patrimônio moral que serve sempre, em todos os outros momentos e todos os outros desafios que são colocados para nós, certo? Como a bagagem que a gente leva para poder sempre tomar as melhores decisões. Então, prova é aquela submissão a experiências, tarefas, dificuldades, oportunidades, quando encarnados, que tem o objetivo da gente desenvolver o nosso espírito no campo intelectual e moral. E expiação são submissões a situações, condições, tarefas, quando encarnados, com o objetivo de reparação a faltas ou equívocos de vidas passadas. E essas provas, essas expiações, elas passam pela gente em diversos momentos, em diversos ciclos da nossa existência, exatamente para que a gente melhore e aprenda. E com uma dádiva maravilhosa de que a gente não lembra por que a gente está passando por isso, e muitas vezes a gente se questiona e fala, ai, será que eu mereço?
Mas quando a gente tem absoluta certeza de que Deus é justo e bom e toda a misericórdia divina, mesmo nos momentos em que a gente fica um pouco na dúvida, a gente retoma e fala, não, isso é para o meu bem, isso está acontecendo porque eu vou dar conta de enfrentar essa situação e por isso essa situação está colocada para mim. Lembrando que toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. A gente se coloca em situações onde Deus mostra que quer que a gente faça as melhores escolhas. E, às vezes, a gente vai perceber que a gente fecha um ciclo muito doído. Talvez alguns ciclos que a gente passa na nossa vida não são, talvez, as nossas melhores escolhas. Mas o mais importante é ter certeza que eu posso recomeçar um ciclo e tentar reinventar essas escolhas ou refazer essas escolhas de uma forma em que eu sempre consiga estar ali melhorando. E quando a gente fala dessa questão de provas e expiações, é importante a gente entender que os ciclos acontecem muito simultaneamente, né? Difícil a gente estar passando por um único ciclo, porque nós somos múltiplos, nós temos diferentes papéis na nossa jornada, nós temos diferentes momentos, temos o nosso papel no nosso trabalho, o papel com os nossos amigos, com as pessoas da nossa família, temos papéis que dependem, na infância, determinados papéis, na fase que a gente está jovem, outros. Então, essa multiplicidade de ciclos que acontecem simultaneamente, elas não existem para que, não, acabou um ciclo, vamos começar outro, porque você tem que fazer outro desafio, porque você vai ter que passar por outra prova, ou você vai ter que espiar. Não, é porque, na verdade, a gente se coloca aqui de forma multifacetada, para que a gente possa aprender de várias maneiras ao mesmo tempo. Então, esses diferentes desafios que nos colocam no nosso casamento, na nossa profissão, elas estão ali para que a gente comungue conhecimentos e vá passando por esses diversos ciclos de uma forma onde fique tudo melhor, de forma conjunta. E aí eu fiquei pensando, mas eu não quero ficar tratando dessa questão de ciclos de uma maneira muito ruim. Todas essas provas difíceis, onde você coloca sofrimento. Nós temos, assim, ciclos que são fáceis para algumas pessoas, difíceis para as outras, onde todo mundo passa. O ciclo da escola, né? Todo mundo começou um ciclo na escola. Para alguns, quando termina aquele ciclo da idade escolar, é um momento maravilhoso, onde você vai para a faculdade, onde você começa a trabalhar, onde você coloca em prática tudo que você aprendeu. Para outros, é super penoso, porque eu não quero sair disso, eu não quero aumentar minha responsabilidade, ou ainda não adquiri conhecimento para essa nova etapa. Tem ciclos de relacionamentos que começam, outros que terminam, às vezes é difícil você compreender. Há ciclos complexos que são irreversíveis, a gente sabe disso, quando a gente perde um ente querido, que ele deixa de estar perto da gente, e a gente fala, nossa, mas essa situação, como que eu vou lidar? Mas também serve de aprendizado para que a gente melhore os nossos relacionamentos ou reavalie a forma como aquele relacionamento aconteceu, para que eu possa repetir as coisas boas com outras pessoas, né? Ciclo de maternidade, ou paternidade, ciclo de casa cheia, ciclo de casa vazia, quando os filhos vão embora. Como é que eu vou me preparando para enfrentar todos esses desafios que se sucedem e que permeiam momentos de felicidade com momentos de dificuldade, né? Como que eu posso ver esse tempo passar e tirar o melhor proveito disso? Aí eu falei, vou pesquisar umas dicas, algumas coisas que se colocam para a gente tentar enfrentar nossos ciclos de uma maneira muito proveitosa. E aí eu achei 3 dicas interessantes. A primeira é essa palavra que hoje se usa tanto, né? Todo mundo fala de resiliência. Tem um monte de gente usando essa palavra, está moderninha, vamos ser aqueles resilientes. E para a gente enfrentar os nossos ciclos, essa capacidade de adaptação, de contornar coisas difíceis, e essa imagem para mim é muito expressiva, no sentido de ter uma flor ali saindo no meio de um terreno todo seco, é exatamente o que a gente tem que lidar no nosso dia a dia, com os nossos desafios, com esses ciclos que se começam, quando eles estão no meio, às vezes, que você não tem muito caminho para ver. E aí essa capacidade que você tem de se colocar com coisas novas é justamente o que nos move para frente, o que nos move a olhar esse ciclo, se adaptar a ele,
sem ficar apegado muito ao que aconteceu no passado, sem se preocupar tanto com o futuro. E eu acho que uma coisa muito importante que a gente tem que fazer no nosso dia a dia, que é tirar uma palavra que eu uso, que é acrescer uma taxa de sombra a todas as situações. Então, além da nossa capacidade de adaptação, a gente tem que se esforçar nos nossos diversos ciclos para poder não tornar aquilo mais pesado. Muitas vezes a gente se coloca agregando coisas ruins numa situação que não é tão ruim assim. É incrível ver como algumas pessoas gostam da posição de vítima. Como assim? Gosta da posição de vítima? Sim, porque às vezes a posição de vítima ela é confortável, ela gera a aproximação de pessoas que te ajudam na sua carência, mas eu acho que a gente tem que exatamente se esforçar para dar a cada problema, a cada situação, a cada desafio, exatamente a medida que ele tem. E isso a gente consegue, muitas vezes, olhando para o lado, né? Olhando para o problema do outro, sim, porque você começa a comparar e ver, será que eu estou realmente dando o peso exato para essa situação? Será que a minha capacidade de adaptação e de contornar coisas difíceis está me dando exatamente a medida que eu preciso, né? Eu colocar nessa situação o peso que ela precisa. Aí uma outra dica é viver o presente. Esses ciclos que se sucedem, às vezes a gente fica pensando no que deveria ter feito e não fez, como deveria ter se relacionado, o que poderia ter sido evitado, ou então fica demasiadamente preocupada de como isso vai terminar, de quando isso vai terminar, né? Apostando as fichas no futuro e esquece de viver exatamente o momento presente. Esquece de colocar o peso e acreditar que um dia de cada vez faz com que o nosso ciclo, por aquele momento que a gente está passando, ele tenha exata medida do que ele precisa ter. E olhando as ferramentas que a gente tem disponíveis naquele momento e tentando tirar delas o melhor que a gente pode fazer, com certeza o ciclo evolui de uma forma muito mais leve, de uma forma com muito mais fé e de uma forma muito melhor. E, além disso, a gente tem que aprender a fechar os nossos ciclos. Muitas vezes, a gente fica muito parado numa situação, acreditando que aquela situação, às vezes, pode se transformar e não percebe que o ciclo já acabou. Fico pensando no meu outro emprego, em tudo que tinha de bom ali, e esqueço-me de me dedicar e de recomeçar nesse emprego novo para que eu exatamente faça as mesmas conquistas ou reescreva o meu caminho de uma forma muito mais positiva, né? Fico pensando naquele casamento, naquele relacionamento e deixo de refletir de que, olha, realmente chegou o momento daquele ciclo se fechar, daquele ciclo acabou, fizemos todas as tentativas, perdoamos, construímos e agora não dá mais, né? Fechar um ciclo de uma pessoa que se foi, viver o luto, e é difícil, é fácil falar quando a gente está de fora, mas a gente tem que também olhar para aquilo e falar, está doendo, eu vou, é difícil de eu enfrentar, mas eu tenho também que me preparar para passar. Porque todos esses ciclos que a gente enfrenta, a gente vai ter duas opções de lidar com eles. A primeira opção é lidar com eles de forma agressiva, de forma revoltosa, ou seja, colocando peso maior do que a situação pede. Mas a gente pode tentar usar a sabedoria e olhar e falar, peraí, deixa eu ver exatamente o que está acontecendo, como posso me dedicar para que esse processo se coloque, se feche e eu possa realmente recomeçar. E a gente percebe que os recomeços fazem parte do nosso dia a dia. Toda semana tem uma segunda-feira, o dia, né, internacional do recomeço, a gente tem o nosso aniversário, que a gente fala que começa um novo ciclo, tem o primeiro dia do ano, tem a primeira hora do dia, a hora que o sol nasce, a hora que o sol se põe. Então, a gente tem vários momentos em que a gente pode parar para refletir e confiar nesse processo de passagem do ciclo, porque o tempo está nos mostrando que tudo passa. E é muito mais fácil ter a resiliência, viver o nosso presente, fechar os nossos ciclos, quando a gente confia na providência divina.
quando a gente tem absoluta certeza de que todas aquelas provas, expiações, desafios, eles estão exatamente na medida da nossa capacidade. Quando a gente tem absoluta certeza de que Deus nos coloca apenas situações que a gente tem instrumentos e capacidade para resolver, para enfrentar, a gente não tem dúvida nenhuma de que vamos ter a resiliência suficiente, não vamos ficar apegados ao passado, seja ele mal, seja ele bom, não vamos ficar preocupados extremamente com o futuro e vamos saber fechar os nossos ciclos quando chegar a hora certa. Vamos compreender de que essa providência divina dá para cada um exatamente a cruz que ele pode carregar. Dá para cada um a medida da felicidade que ele pode ter. E a gente tem que saber se orgulhar da nossa felicidade, viver os nossos momentos felizes, enfrentar os nossos desafios, confiando extremamente nessa providência divina. Porque a gente tendo certeza de que tudo acontece para o nosso bem, embora demore às vezes um pouco para a gente conseguir enxergar o cenário total, e às vezes a gente brinca, eu só vou enxergar quando eu desencarnar, não. Podem fazer um exame de consciência. Quantas e quantas vezes a gente passou por problemas, passou por desafios, viveu momentos felizes, que no meio daquele processo tudo fica tão confuso e nublado, mas que depois de uns anos a gente tem uma clareza infinita de que aquele ponto que parecia tão desafiador foi só para o nosso bem. Aconteceu exatamente na medida do que tinha que se acontecer, né? E aí eu achei aqui uma frase que eu acho que é muito boa para a gente levar para a nossa vida, né? O segredo da saúde mental e corporal está em não se lamentar pelo passado, não se preocupar com o futuro, nem se adiantar aos problemas, mas viver sábia e seriamente o presente. Então, essa frase resume tudo isso, como a gente tem que se comportar em cada um dos ciclos que a gente tem. O ciclo que a gente enfrenta dentro de casa, o ciclo que a gente enfrenta no nosso trabalho, o que a gente enfrenta no nosso relacionamento, nas formas como a gente lida com os nossos amigos, com as nossas expectativas. Então, vamos lá ao texto que eu fiz tanta propaganda e que eu achei que ele era muito, assim, ideal para a gente refletir. Um dia você entende que nem tudo nasceu para ser para sempre. Aliás, nada nasceu para ser assim. Existem coisas que são eternas, mas a eternidade nunca foi sinônimo de igual. O que é sempre igual não muda, não cresce, não melhora, não evolui. Chega um momento que algumas coisas precisam ter um fim, quando o ciclo se cumpre, quando uma necessidade é atendida, quando um propósito se realizou. E isso vale para as pessoas, para as coisas e para as situações. Nesse processo, muitos finais vão doer, mas pelo nosso apego a determinada imagem da situação como está, das expectativas e sonhos sobre ela, do que pela partida em si. Perceber que a vida vai mudar ou que ela está mudando assusta. Muitas vezes machuca, mas se ater a algo que não nos acrescenta um dia, irá doer muito mais. Às vezes, algumas pessoas precisam seguir os seus caminhos, novas pessoas precisam assumir os seus destinos em nossas vidas. Situações precisam mudar conforme nossas necessidades de aprendizado. E sempre existem aquelas coisas que precisamos admitir que não nos fazem bem. A sabedoria da natureza nos ensina que a vida tem fases, estações, e que ninguém deve manter um fruto que já passou do tempo para ser consumido. Finais doem, mas são saudáveis porque são portas para um recomeço. Uma vida sem o novo perde todo o seu significado. É preciso saber colocar pontos finais, deixar ir, concluir velhas histórias, chegar ao fim de antigos caminhos, pois é por detrás da curva de cada história finalizada que estão as novas experiências, as novas oportunidades, as situações exatas que vão nos moldar para uma versão melhor. Se permitir ao novo é dar um presente a si mesmo, a oportunidade e a aventura de recomeçar e renovar o nosso emocional. Finais doem,
finais podem doer, mas os recomeços curam. Então, quando a gente tem essa absoluta certeza de que cada final ou cada recomeço está sempre para o nosso melhor, a gente vai perceber que todos esses ciclos são muito importantes para a gente e sempre acrescentam o nosso patrimônio moral e o nosso patrimônio intelectual, que é aquilo que a gente leva. E aí eu fui procurar num dos livros do Chico Xavier, e eu achei um texto no Encontro Marcado pelo Espírito de Emmanuel, que fala sobre renovações. E eu só peguei um trechinho do final, que eu achei muito apropriado para a gente pensar nos nossos ciclos. E ele fala o seguinte: se intimados pelas circunstâncias a necessárias alterações da experiência cotidiana, louvemos a divina providência e vejamos como dirigir convenientemente as nossas possibilidades para que se faça o melhor com o nosso auxílio, na obra do progresso e do aprimoramento em nós e fora de nós. Em quaisquer óbices que nos tentem barrar a jornada evolutiva, procuremos a superação deles através da ação contínua no bem de todos. Ou seja, além disso, a gente tem que usar os nossos ciclos para também ajudar ao próximo, para também ter a nossa caridade com o outro, não ficando apenas ali apegados ao nosso problema de forma egoísta, mas crescer ajudando o próximo. E aí ele coloca: comparemos a nossa tarefa a um navio lançado ao mar. Tempestades sobrevêm e rochedos surgem, obrigando-nos muitas vezes à mudança de rumo. No entanto, se cada um de nós se mantém fiel no posto de trabalho a que foi conduzido, com aplicação sincera ao próprio dever, nenhum perigo nos impelirá a desastre, porque se o homem coopera, Deus opera. E se nós, a humanidade, somos a equipagem nas embarcações enorme do mundo, é preciso jamais esquecer que Deus está nele. Então, com essas palavras que até me emocionaram, eu quero dizer que quero dizer que a gente sempre tem que ter isso em mente. A gente coopera e Deus opera. É isso.